Olá! Hoje a gente vai ter uma aula de revisão de tudo que a gente viu nessa disciplina de análise orientada a objetos. Sem muitos detalhes, porque os detalhes eu deixei para falar na videoaula mesmo, que a gente viu durante a semana. Então hoje a gente vai ver só uma revisão sem detalhar muita coisa. Então, o que é análise de sistemas, né, que é o nome da disciplina? São atividades que se concentram na identificação, especificação e descrição dos requisitos do sistema de software. Então, vamos falar melhor o que é isso. Os requisitos são os objetivos ou restrições estabelecidos pelos clientes e usuários do sistema. Então, o que é que o sistema realmente deve fazer, o que ele tem intenção de resolver o problema. Então, o cliente chega para a software house, para empresa que vai desenvolver o sistema que vai resolver o problema dele e vai dizer exatamente os detalhes de como ou o que é que o sistema faça. Então, as análises de sistemas começa já na identificação do que é os problemas que devem ser resolvidos. Então, vai ser identificado, vai ser especificado, vai ser descrito, vai ser elaborado, planejado, modelado como é que vai ficar a solução desses problemas que o cliente apresentou. Então, a identificação, o planejamento, a análise e a representação, a modelagem vai ficar sob a responsabilidade dos analistas de sistemas. Então, a análise orientada a objetos é tudo isso, só que usando o paradigma orientado a objetos. Isso facilita porque vai ficar mais próximo da visão da implementação, se a implementação também for feita no paradigma orientado a objeto. Então, não vai precisar de um readequamento, de uma adaptação do modelo, né, do diagrama que vai estar lá bem bonitinho, representado no diagrama OO, para a implementação numa linguagem orientada a objetos. Então, não vai precisar ter muito trabalho ou vai ter muito processamento de inteligência para fazer isso. Para fazer essa adaptação do modelo para a implementação. Não que a implementação também seja fácil. Então, na análise orientada a objetos vai descrever que objetos e conceitos representam o sistema. Então, que vai facilitar também a compreensão dos requisitos inteiros pela equipe do projeto, não só para os analistas, para os modeladores, para os implementadores, para os programadores, né? Então, bem facilita para o cliente vai ver, vai enxergar melhor como o sistema está sendo compreendido e como é que ele vai resolver aquele problema. Então, isso também ajuda a facilitar nas mudanças que o sistema poderá sofrer. Com a questão do encapsulamento, qualquer mudança que houver dentro de um conceito, dentro de uma classe, vai provavelmente ficar dentro daquela classe. Então, as mudanças não vão se propagar para outras classes porque vai ficar tudo bem coeso. Então, e também vai abstrair detalhes de manipulação de dados. Por exemplo, quando isso for implementado num banco de dados relacional, vai ter problemas porque a implementação está sendo feita no paradigma OO. A análise também está utilizando o paradigma OO. Só que se colocar no banco de dados relacional, onde é tudo representado por tabelas, não vai se encaixar essa diferença de modelo de representação. Então, isso ajuda a demonstrar como a análise orientada a objeto não está planejando como é que isso vai ficar armazenado, ou como é que vai ser isso, vai ficar elaborado, quantos bytes vai ter uma string, não, isso não interessa. Ela só vai modelar os conceitos. Como isso vai ficar representado, guardado ou manipulado, vai ficar responsável por outra parte. A análise orientada a objetos não vai cuidar disso. Então, o que é o diagrama de caso de uso? O primeiro diagrama que a gente viu. Então, vai representar as funcionalidades do sistema através de uma elipse, tá? Uma elipse, um balãozinho desse aqui com um texto dizendo qual a funcionalidade, e atores, que são pessoas ou sistemas, outros sistemas que vão interagir com essas funcionalidades. E como é que eles vão interagir?
Além disso, casos de uso também podem se interagir um com o outro, através de especialização, através do include e extend. O que é o include? Quando a execução de um caso de uso obrigatoriamente inclui a execução de outro caso de uso, leva obrigatoriamente a execução de outro caso de uso, então existe um relacionamento entre os dois casos de uso, através de uma linha pontilhada, com o rótulo include. A execução de um inclui a execução do outro. Ou quando a execução de um caso de uso pode levar, em alguns casos, a execução de outro caso de uso, é usado esse outro tipo de rótulo aqui, que é o extends. Outro diagrama que a gente viu foi o diagrama de classe. Okay? As classes são representadas através de um retângulo com 3 áreas, basicamente. A primeira área com o nome da classe, a segunda com atributos e os tipos de atributos, e a terceira área são os métodos, os parâmetros que esses métodos podem ter e o tipo de retorno. Além disso, em atributos e métodos existem esses sinais aqui do lado que representam a visibilidade. Então, o sinal de mais é público, qualquer classe, qualquer objeto pode acessar aquele método ou atributo. Menos é o sinal de privado, que é visível somente para aquela classe ou para aqueles objetos daquela classe. Chave são atributos e métodos protegidos, que são visíveis somente para classes ou objetos daquele mesmo pacote. Pacote é um conjunto lógico de classes semelhantes. Pode ser necessário ligar uma classe com outra, tá? Então, esse relacionamento entre duas classes é chamado de associação. Quando essa associação existe para representar uma parte em todo, então ela é usada como agregação. A associação é só uma linha simples, a agregação tem um losango vazio na ponta da classe que representa o todo. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu estou mostrando para vocês que equipe é formada de atletas. Tá? Então, a equipe toda é representada por partes, cada parte é um atleta. Outro tipo de associação, tá? Parte toda também, é a composição. Ela funciona basicamente da mesma forma que a agregação. Só que o losango aqui na parte é cheio. E a diferença deles é mais sobre a compreensão, sobre a semântica de associação e composição. Então, composição a parte não existe sem o todo. Então, quando o todo deixa de existir, é excluído, por exemplo, a parte também é excluída porque não faz sentido ela existir sozinha. Ela só existe quando existe a equipe toda. Então, exemplo. Uma janela de programa, ela é formada por vários menus. Então, por exemplo, quando eu fecho uma janela, esses menus tem que ser fechados também, tem que ser destruídos também. Não faz sentido eu pegar o mesmo menu, com os mesmos botões, com os mesmos rótulos e jogar em outra janela. Elas são programas diferentes, janelas diferentes, então não faz sentido reaproveitar esses menus. Então, essa questão aqui representa a composição, tá? Não existe essa troca. No caso de equipe e atleta, quando a equipe deixar de existir, eu posso pegar esses atletas e colocar em outra equipe, por exemplo. Então, dá para eu trocar partes desse conjunto. Outra classificação importante da diagrama de classes é a herança. Então, quando uma classe herda atributos de uma superclasse. Então, ela vai herdar todos os atributos, todos os métodos, e pode incluir atributos e métodos próprios ou alterar o que ela já herdou. Então, ela pode, por exemplo, reescrever métodos que ela recebeu da superclasse. Outro diagrama que eu falei para vocês foi o diagrama de objetos, que é um diagrama obsoleto, que não está mais em uso porque ele é representado melhor por outros diagramas. Então, ele funciona mais ou menos como diagrama de classes, só que ao invés de classes, aqui a gente vai representar com o nome de objetos e seus respectivos valores. Então, nesse diagrama de classe, a gente representa o usuário com o nome de login. Então, aqui no diagrama de objetos seria o nome de login também.
só que já com os valores preenchidos. Então aqui fica mais fácil de entender como é que funciona. Um objeto vai se comportar em relação ao outro, parecido com os moldes do diagrama de classe. Ele obsoleto, ele não está sendo mais utilizado porque existem outros diagramas que apresentam melhor essa interação. Outro diagrama que a gente viu foi o diagrama de sequência, que ele vai representar através de uma linha de tempo com atores se relacionam com objetos, tá? Então, cada um dessas caixinhas aqui são objetos. Pode ser representado aqui antes do nome da classe, que está um nome de objeto. Por exemplo, eu vou dizer que o João é um cliente. Então, esse João vai ser só o identificador desse objeto aqui em questão. Em exemplo, tá? Outro aqui, funcionário, eu podia botar José, 2 pontos, funcionário. Então, José seria o nome utilizado para representar esse ator funcionário. Então, essas linhas aqui são linhas de tempo. Esses retângulos vazios aqui são o momento que o objeto está ativo, ou o ator está ativo. As linhas são as mensagens trocadas, são as chamadas de métodos. E é basicamente isso. Então, vou aqui funcionário, ele executa primeiro, verificar cadastro, depois verifica status, depois ele manda a resposta, porque esse objeto aqui chamou o método verificar cadastro, então ele recebe uma resposta, se o método não for void, né? Então aqui esse objeto também vai chamar esse método verificar disponibilidade nesse objeto carro. Depois disso ele recebe a resposta, depois ele vai mandar para cá. Então fica fácil de ver qual é a sequência de ações tomadas para se completar essa tarefa de alugar um carro. Então, outro diagrama que a gente viu foi o diagrama de atividades, que ele é representado por uma bolinha escura representando o estado inicial e uma bolinha escura com a circunferência vazia ao redor dela representando o estado final. Então aqui a gente tem do estado inicial até o próximo retângulo com bordas arredondadas representando a primeira ação, a primeira atividade para se concluir essa ação toda. Então ele vai feito ler a nota, depois vai calcular a média. E aqui tem o ponto de decisão. Se a média for maior que 7, vai acontecer isso. Se for menor que 7, vai acontecer isso. E aqui tem o ponto de convergência para o estado final. Então, ele vai representar que ações são necessárias, não necessariamente do ponto de vista de objetos, o que precisa ser feito para ser concluída a atividade de aprovar ou reprovar um aluno. O diagrama de estados funciona de forma bem parecida com o diagrama de atividades. Só que aqui o ponto de vista vão ser as atividades, os estados em que o sistema ou que um objeto pode estar para concluir uma determinada ação. Então ele pode ter um ponto inicial, pode ter vários pontos finais diferentes, são representados da mesma forma que um objeto de um diagrama de atividade. E aqui nos balãozinhos, tá? Nos retângulos, vão ter os estados que o sistema ou o objeto pode estar. Então, quando o cliente clica em realizar empréstimo, ele vai para esse estado, depois vai para esse estado, depois vai para esse estado. Então, isso é importante para ver, para representar que estados o sistema deve prestar mais atenção, ou que os estados o sistema deve representar na tela para o usuário, ou o objeto deve estar. Tá? Isso é muito importante para você verificar que fluxo ou que ações são necessárias para mudar um objeto de um estado para o outro. Se acontecer um problema que um objeto está sempre no estado de cancelado, então você vai ver que ações são necessárias para um objeto chegar naquele estado de cancelado. Então fica bem mais fácil você filtrar onde pode estar a fonte do problema. Então, gente, é basicamente isso. Então, concluindo uma revisão bem básica, bem por cima do conteúdo que a gente viu até agora.